uma determinada quantia de dinheiro. Amanda diz que as lições que nós vamos passar aqui são lições de milhões, porque realmente a gente investiu milhões para fazer com que isso acontecesse, pra gente ter certeza de como esse processo de magnetização se desdobra à medida que você avança. Era aproximadamente ali outubro, novembro de 2020, a gente foi visitar um dos melhores apartamentos da Barra da Tijuca, pelo menos na nossa concepção, muito próximo da casa que a gente morava, com uma vista parecida, não tão perfeita quanto a que a gente tinha, mas uma vista muito legal, um apartamento de 680 metros quadrados, um apartamento fantástico, uma coisa assim de tirar o fôlego. E a gente ficou ali, a gente visitou, a gente fez aquele processo bem básico, um processo que a gente já tinha feito na Evoque. Só que, quando a gente viu o valor daquele apartamento, eu me lembro, amor, era algo em torno de 12 milhões, ele estava decorado, apesar dele ser um andar baixo, ele custava uns 12 a 13 milhões porque ele estava decorado, enfim. A gente já tinha feito algum faturamento ali, eu acho que o máximo foi 400 mil, a gente tinha feito faturamento de cento e poucos mil, mas enfim, tinha acabado de comprar a Evoque, investimentos pra fazer, muita coisa pra gente realmente fazer acontecer. Eu ainda trabalhava na Petrobras, estava longe ainda de pedir a demissão. Depois da gente ter feito essa visita, da gente ter tentado imaginar, ter tentado criar aquela realidade, a gente começou vendo o tempo passando. E a gente vendo que aquilo não ia acontecer. Eu me lembro muito bem que dentro desse processo, a gente tentava criar, na verdade, um faturamento de R$ 1 milhão. E a impressão que a gente tinha é que a gente não ia conseguir. A gente literalmente estava com tudo para fazer aquilo acontecer, mas aquilo não acontecia. E quanto menos acontecia, mais a gente tentava fazer o que ele acontecesse, menos ele acontecia. E aí foi quando virou uma grande chave. Nós pegamos e tomamos a decisão de magnetizar esse dinheiro, não só a partir de pensamentos, a partir de você ficar imaginando aquele 1 milhão, mas de tornando isso algo palpável. Dar tom de realidade para nossa mente, essa é a primeira lição que todos vocês precisam aprender. Quando a gente fala de ganhar 1 milhão, e você nunca ganhou 1 milhão, você não faz ideia de que realidade é essa. Você pode ter uma suposição, você pode achar um monte de coisa, mas a verdade é que a realidade de 1 milhão, quando você acessa, que ela se torna uma coisa realmente visível para você. Então, é como se a gente estivesse imaginando de uma forma descalibrada, como se a gente tivesse uma ideia de alguma coisa e quando a nossa mente vai trazer isso, vai dar uma equivalência física para isso, ela não consegue, simplesmente. E eu sei disso porque nós tentamos por muito tempo. Até que chegou um momento que nós dissemos assim: olha, vamos trabalhar para a gente conseguir internalizar esse processo, para que esse exercício de criação de um cenário de vida não seja um exercício simplesmente forçado pra gente, em que a gente tenta imaginar, a gente tenta criar, a gente tenta idealizar um cenário, aí depois você volta pra uma rotina, você vive uma outra coisa completamente diferente, depois você fala, não, meu Deus do céu, esqueci hoje de fazer esse exercício, você volta, tenta imaginar e aquilo é muito artificial, aquilo é muito difícil e muito ineficaz. A gente começou a navegar dentro do 360 da Cirela, que foi a construtora daquele determinado edifício, ela disponibilizou um 360 daquele apartamento, que há 7 anos não vendia. Mas é um apartamento fantástico, uma grande mansão suspensa, por algum motivo, crises, etc. Eu acho que teve uma crise em 2014, logo quando eles fizeram. Aquilo ali não vendeu, mas era um apartamento realmente digno do melhor. Era um apartamento muito, muito legal. E aquele apartamento não vendia, e a gente sabia que ele estava no nosso alvo. A gente falou, cara, vamos atrair essa realidade, vamos viver lá dentro, se o que a gente tá fazendo funciona, se o que a gente realmente se propôs a desvendar funciona, nós vamos descobrir agora. Isso é uma grande lição do Bob Proctor, né? E tem que dar todos os méritos pro Bob Proctor aqui com relação ao fato dele dizer que quando a gente decide, a gente atrai o dinheiro. Só que essa afirmação solta, ela é um ponto de partida. Ela não é uma coisa possível de todos nós desdobrarmos em resultado. E nós sabemos disso porque nós nos dedicamos por muitos anos. Eu vi essa informação em 2016, 2017. Estava em 2020. Não sabia como fazer com que isso acontecesse. E eu me lembro de algumas coisas que foram muito úteis. Então, por exemplo, quando a gente magnetizou a Evoque, quando eu tomava banho, eu imaginava que a Evoque estava lá na garagem. Da mesma forma que o carro estava, né? Que era o i30 da época. Então eu imaginava aquilo. E aquilo foi trazendo um pouco de tom de realidade. Eu notei que test drive que a gente fez também a questão da relatividade, né, da correspondência, que a gente foi visitar um poste que era o dobro do valor. Só que chegou um momento que nós falamos assim: peraí, se funciona para um Evoque, vai ter que funcionar para apartamento. E a gente sabe que funciona, mas a gente não sabe o porquê. A gente não consegue ter eu diria que um embasamento forte pra gente dizer se isso funciona ou não. E quando a gente entrou nisso, foi muito legal porque a gente viu um sentido pra fazer com que aquilo acontecesse. A Amanda e eu entramos nessa missão com o seguinte objetivo: olha, nós vamos testar a missão. Mas o que pode acontecer é a gente perder todo o nosso dinheiro. Se a verdade for que esse processo não funciona pra todo mundo, nós vamos contar. Se a verdade for que funciona, nós vamos contar também. Eu lembro da primeira vez que o Cadu trouxe pra mim a informação de que o Bob Proctor dizia que a gente atraía o dinheiro quando a gente tomava a decisão. E eu lembro também do tamanho do meu medo quando isso estava em uma grande escala. E a grande escala, ela só existe dentro do nosso pensamento. Se a gente for parar pra pensar em relação, e isso é muito legal porque a gente tá falando aqui da importância da relatividade, mas se a gente for falar desse cenário que pra gente é grandioso e olhar pessoas que estão numa frequência mais elevada que a nossa, elas vão achar esse cenário pequeno ou aquele apartamento ali uma coisa boba. Uma coisa que de repente elas compram, uma coisa que de repente elas têm facilidade. Então, quando isso se torna muito grandioso pra gente, o medo, ele fica no mesmo tamanho, é uma coisa proporcional. Então, o Bob Proctor, ele tinha uma história de uma moça que queria comprar uma casa, e aí essa mulher, ela queria comprar a casa, e ele falou pra ela que ela não queria tanto assim, né, que se ela quisesse realmente, ela ia fazer aquilo ali acontecer, e que ela poderia agir como se ela realmente já fosse comprar aquela casa, que ela ia atrair o dinheiro. E era uma coisa que ela queria muito. Era E aí, sócia. era a sócia dele. E aí ele vira e fala pra ela criar um convite de Natal, né, pra família dela ali dentro daquela carta, que ela já ia estar na casa, como se ela já estivesse na casa. E ela criou aquilo ali e ela realmente conseguiu atrair aquele dinheiro. Só que a gente olhava pra isso e esse é o ponto aqui. A gente falava assim, legal.
Mas quem tem coragem de dar esse passo e de comprar uma casa e de dizer para os outros que vai comprar uma casa? A gente Então, nunca teve dúvida que o próprio sabia o que tá falando. Daí você fazer, é uma coisa, tem um gap muito grande e entre você falar e principalmente você fazer. porque como o nosso trabalho, ele era um trabalho de trazer para as pessoas um modelo muito prático, E as muito pessoas útil, entendessem, né, não adiantava a gente fazer e a pessoa não conseguisse não e conseguia não entender, conseguia colocar na cabeça acreditar. dela. Então a gente tinha que fazer esse processo para conseguir mapear o que ia acontecer, quais eram as sensações, Qual era a lógica? qual era a lógica, o que acontecia ao longo do processo em termos da gente conseguir reconhecer, mesmo para a gente criar algo útil que realmente se validasse e falasse para você, olha, você pode fazer tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer, você precisa ter isso aqui mapeado, isso aqui mapeado. Então, dentro disso tudo, era um desejo muito profundo nosso viver naquele apartamento, principalmente meu, ele tinha até um desejo muito profundo, mas ele ainda pensava num andar mais alto, né? E eu pensava só na decoração, porque a gente valorizava as coisas e a gente entrou numa uma certa E eu convergência. nunca fui fã de compra. Eu só Isso, aceitei entrar nesse negócio de isso, compra pra gente poder, literalmente validar a tese, tá. exatamente. E foi a melhor decisão que a gente tomou naquele determinado momento. Isso. Então, o que eu quero deixar aqui claro, antes da gente avançar dentro dessa história, é que existiam duas coisas que eram desejos profundos nossos. E esse é um ponto que você precisa entender. A magnetização de dinheiro, ela vai acontecer dentro da nossa vida. Eu tenho duas coisas mapeadas, né, amor? Primeiro, por um desejo muito profundo, do tipo, você não abre mão daquilo ali, você vai fazer qualquer coisa, O nem que famoso seja. eu vou fazer, nem que seja a última coisa que eu vou fazer. Exatamente, um desejo assim que você não vai abrir mão. Deixa a E pessoa de querer de verdade, amor. isso, Tem tem que querer querer e tem o querer de de verdade. verdade. E a gente queria muito aquilo ali. Eu posso dizer que, assim, era um dos meus grandes Cara, a gente sonhos. tava uns meses, a gente tinha visitado no ano anterior, a gente É. tava quase um ano já frustrado com aquele negócio, porque não frustrado que a gente sabia da importância do bem-estar, mas frustrado no seguinte sentido, cara, não tá andando, não tá dando certo, entendeu? Esse desejo profundo, e eu nunca vou me esquecer de eu passando a mão, assim, né, na porta do apartamento, tinha assinatura da Pininfarina, e era muito marcante pra mim, porque o meu pai sempre amou carro, então eu sabia que, ele não sabia, quando a gente entrou lá, Sabe eu o que era a era única que Pininfarina? sabia quem era o Pininfarina. Sabendo que E era eu falei Pininfarina. assim, é assinado pelo design da Ferrari, você não tá entendendo, e aquele apartamento virou um A grande gente ficou sonho. bem deslumbrado naquele momento. Isso. O que também é um problema, tá? É. De certa forma. Então, E depois as versões vão vir depois. É. Depois as versões vão vir na sequência, né? Isso. E o outro ponto que faz com que a gente magnetize as coisas com muita força, né, que faz com que esse processo aconteça, é o desespero na nossa vida. Então é aquele momento que você vê em que as pessoas viram e falam assim, olha, eu precisava pagar a conta de luz e Deus me deu o dinheiro. Deus fez aparecer uma pessoa que me deu uma doação, ou eu tive uma ideia de fazer tal coisa e eu fiz tal coisa e o dinheiro apareceu. Por que que isso acontece? É porque a gente tá falando de intensidade. Então quando a gente falar pra vocês sobre o processo de magnetização de dinheiro, a gente tá falando de naturalidade, obviamente, que é importantíssimo, que tá associado a isso que o Cadu falou. Olha, o deslumbramento e a relatividade, etc, isso te afasta daquilo ali, e a intensidade. Então quando a gente tá dentro de um processo que foi inclusive o processo que me fez atrair o Cadu, quer dizer, a gente tá falando de magnetizar a experiência, não só o dinheiro, que me fez atrair o Cadu, era o desespero. Quer dizer, eu quero mudar de vida e eu quero mudar de vida. Então a luz vai ser cortada, o boleto precisa ser pago, eu tô em cima do laço e eu colapso aquilo ali com a minha Se a gente intensidade. parar pra pensar, né, amor, tanto o desejo profundo quanto o desespero profundo, São intensidade. eles geram uma clareza muito forte. Sim, né? Então, Sim. a clareza é decisão. E quando você decide, você faz. Então, esse processo é importante que a gente entenda, né? Muitas vezes eu senti isso. A gente queria, a gente imaginava, mas a gente não queria tanto assim. E depois a Amanda, ela ficou muito empolgada com aquela coisa, mas é aquele negócio, eu quero, mas tipo, puxa, eu tenho medo, então eu não sei se eu quero. E por isso que eu comentei da vista. A vista ela era meio lateral, a nossa ela era de frente. A gente ficava assim, mas a vista ela não é tão boa. Aí você ficava patinando naquele negócio, lembra disso? Sim, e era uma compra que era uma compra, então tinha esse propósito do 13 milhões. exatamente. Então o Cadu sempre ponderava isso. Ele falava assim, mas esse apartamento, será que a gente não pode construir um que é igual a esse, mas só que num andar alto com uma vista diferente? Então esse patinar, ele também atrapalha dentro do processo Atrapalha muito. de magnetização, diferente do que você, por exemplo, resolveu fazer quando a gente se conheceu. E também dentro do apartamento, eu me lembro quando a gente fechou assim, tá bom, nós vamos comprar porque tem um sentido de provar pra gente, pra todo mundo, que a gente magnetiza o dinheiro. Aí mudou na minha cabeça. Isso, Eu falei, aí era eu quero nem isso. saber se é lá embaixo, se é lá em cima, qualquer um no meio, eu vou pra Por isso qualquer eu um. falei que tinha dois sentidos muito grandes pra gente. Então, olha a importância também, a gente vai trazendo aqui dentro dessa história lições, né, que vão ficando claras pra todo mundo. Olha a importância do ter sentido pra você. Gente, a gente não vai passar por um processo que é extremamente desconfortável, de dar um passo, extremamente inseguro na nossa cabeça humana limitada, se a gente se não tem um sentido muito profundo pra gente. Então, esse é um ponto importante. Às vezes a gente não consegue as coisas porque a gente não tem um propósito, um sentido dentro da nossa mente muito Isso forte. conecta com a primeira etapa da nossa equação, né? Que é a escolha, que é a decisão. Quer dizer, se tem sentido, você não vai ficar duvidando, questionando. Se tem sentido, tem um sentido. Isso reforça muita clareza. Isso é muito bom, né? E depois vem a compreensão de como fazer. E essa compreensão de como fazer, amor, a gente foi adquirindo ao longo do processo. A gente escrevia lá a nossa rotina típica e a gente acessou esse 360, e isso foi feito pelo menos ali por uma semana, né? E depois a gente decidiu até estender. Eu lembro que você fazia o exercício todos os dias ali. Eu virei madrugada já, meio que numa rotina de sono ali, fazendo um teste da rotina de sono. E eu às vezes passava 2 horas navegando dentro daquele modelo 360 no site da Cirela. E, cara, mudou completamente. O que a gente não avançou em 8 meses, a gente avançou em 2 semanas. Eu tenho até hoje mapeado na minha mente tudo que eu vivi dentro daquele apartamento, mentalmente falando, de tão forte que aquele exercício foi. Eu me lembro da gente ter saído no domingo pra ir até o Village Mall e eu ter tido a exata sensação de que eu saí daquele apartamento e de que eu ia retornar pra ele e não porque a gente morava. Não é mais aquele pensamento artificial que você para em algum momento e você lembra que você tem que fazer. É uma coisa que começa a fazer parte da sua rotina. Muitas pessoas perguntam isso pra gente. Quanto tempo vocês levam por dia imaginando? A verdade é que não existe uma rotina tão engessada na nossa vida em relação a isso. Nunca existiu. Agora, o que existia era um desejo muito grande
grande e um processo de, cara, assim que eu conseguir parar, eu vou sentar pra fazer esse exercício. E quando você vai fazendo esse exercício, que é o exercício anterior a esse, quando você vai colocando essa rotina muito forte, a gente colocava música, a gente passava a madrugada, a gente entrava. Eu vivi muitas coisas dentro daquele apartamento sem ter vivido no físico. Mas a verdade é que aquilo vai penetrando tanto em você É, eu que me no dia lembro. seguinte, quando você for caminhar pro trabalho, você vai lembrar da É. tua rotina. Eu me lembro dos quadros, eu me lembro da parede, eu me lembro das coisas, eu me lembro de tudo, porque Eu me quanto lembro mais a das gente fazia, coisas do quanto apartamento. mais a gente fazia exercício, mais a gente queria, e depois a gente começava a discutir ideias. Isso pra mim ficou muito marcado, assim. A gente fazia aquele exercício, aquilo se tornou meio que uma rotina, já tava meio que no nosso dia a dia, quando a gente tinha um tempo, a gente ia lá, a gente fazia, a gente revisava o exercício, e depois a gente ficava discutindo ideias, né? E a frequência de ideias que começava a fluir, elas eram muito distintas, eram muito diferentes. Até que eu me lembro que um dia, 2 semanas depois, eu tava dormindo, mais ou menos ali, final do dia, 5 horas da tarde, e quando eu acordei, eu recebi umas mensagens no telefone. Era um corretor que morava próximo, dizendo pra gente que queria conversar com a gente porque tinha uma coisa muito boa e que a gente ia gostar, um certo apartamento, etc, que estava sendo lançado, tal. E aí, ele trouxe essas opções, e quando ele trouxe essas opções, eu me lembro que era um apartamento de 290 metros quadrados, a gente começou conversando e etc, falou, não, mas dá pra juntar, mas tem uma cobertura que é 500 e pouco, a gente já gostou. A gente falou, opa, cobertura eu quero. A cobertura, ela vai ser de frente, não é de lado, né? Isso foi interessante, é de frente, exatamente como a gente queria, e era no espaço, no tamanho que a gente queria, mais ou menos 600 metros quadrados. A gente virou e falou assim, pô, vamos lá olhar o que a gente realmente quer, vamos lá ver o Pininfarina. E aí a gente foi, a gente marcou com o corretor, que tinha mostrado pra gente no ano anterior, a gente foi. Primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, eu queria olhar o Pininfarina, ele falou, vendi 2 meses atrás. Você não vendeu não, você tá 7 anos sem vender, você não vendeu. E por falta de consciência naquele determinado momento, eu não tomei a decisão de comprar de quem comprou. Porque eu podia ter feito isso, né? Quando a gente quer uma coisa de verdade, é claro que os recados aqui sobre a abundância, sobre a gente abrir as possibilidades, sobre a gente viver a experiência, eles são válidos, a gente não pode esquecer deles. Mas naquele momento, se eu realmente quero aquela coisa, eu iria atrás. O que foi aquilo ali? Aquilo ali foi um grande pedido de confirmação, um grande teste da minha clareza e eu caí. Eu falei, putz, vendeu. E aí eu fui, qual é a outra alternativa que você tem? Aí ele foi mostrar pra gente um determinado apartamento, num 19º, 20º andar, um apartamento menor, de 380 metros, de frente, um apartamento interessante. A gente voltou pra casa e falou, mas de repente vale a pena, por uma condição ótima que eles estavam oferecendo, eles já mostraram pra gente uma condição de pagamento, a gente começou a evoluir dentro do processo. Mas aí, depois daquilo dali, e eu me lembro muito bem, tem uma lição que marca aqui, tá? Porque vocês vão notar que apareceram no nosso caminho dádivas intermediárias e pedidos de confirmação, né? Quando ele disse que vendeu, foi pedido de confirmação. Ao invés de eu procurar saber quem foi que comprou, eu já pedi a outra. E aí, dádivas intermediárias foram nascendo. Por quê? A gente estava fazendo o processo de forma correta. Mas a gente não estava atento pro fato de que dádivas intermediárias aparecem. A primeira foi essa. E aí, a gente quase comprou, porque eles queriam vir assim, meio-dia de domingo pra gente assinar o negócio de qualquer jeito. E a gente olhou pra aquilo, nos números que a gente não tinha, era tipo entrada de 500 mil, mais 500 mil no outro mês. A gente tinha, sei lá, 100 mil de site point na conta. A gente nunca pegou aquele dinheiro, né? A gente tinha um faturamento de referência de 500 mil, que era metade à vista, metade parcelado. Então era um dinheiro que a gente não tinha, mas a gente estava disposto a fazer com que aquilo acontecesse. Só que não era o que a gente realmente queria, e foi bom a gente ter dado pra trás por causa disso. Eu me lembro de uma lição muito forte nesse momento. A gente passou uma madrugada pensando de sábado pra domingo, quando a gente declinou daquela determinada compra, até porque ele tava pressionando demais, a gente falou, cara, esse cara tá pressionando demais, esse negócio tá 7 anos sem vender, ele quer me pressionar de sábado pra domingo, pô, vou cortar, e a gente pensa com calma. Só que ali foi legal porque a gente esgotou aquela decisão. E veio uma sensação que eu queria que vocês entendessem aqui. E a gente reconheceu essa sensação, a gente não comprou porque não era o que a gente realmente queria, mas a gente reconheceu a sensação. Quando você toma uma decisão em que você tá rompendo o patamar, é natural que você sinta desconforto. E talvez você já tenha escutado, ou tenham isso alimentado na cabeça de vocês, de que toda decisão tem que ser uma decisão de paz, uma decisão que é tranquila pra gente. Isso não é uma verdade. É bem uma verdade quando você toma uma decisão do que você realmente quer e você avança, depois você sente uma paz, depois você sente que você realmente toma uma decisão correta. Às vezes você quer largar um relacionamento que você sabe que não faz mais bem pra você, e você fica num conflito absurdo. Por que esse conflito? Porque isso é realmente o seu medo de mudar. É a sua crença e a sua mente pedindo confirmação e criando resistência pra você mudar. Então a gente reconheceu que a gente falou assim, nós não estamos sentindo isso, essa dificuldade nessa decisão, porque é uma decisão errada. Que nós que somos os criadores da nossa realidade, se a gente quiser, a gente vai. Nós estamos sentindo isso porque isso está conflitando as nossas crenças e a nossa capacidade. A nossa autoimagem tá frente, a gente tá batendo na gente. Isso ficou reconhecido pela gente. Tanto ficou que na outra semana, 2 semanas depois, a gente foi assinar o tal contrato do Oceana Golf, que era o prédio vizinho, um projeto que ia nascer pro futuro, um projeto com aquela maquete toda linda, a gente foi lá comprar uma maquete e no final a gente comprou uma grande de uma obra, né? Uma coisa que nem tá pronta ainda e ainda bem que depois a gente desfez. Mas a lição aconteceu ali. A gente não queria um apartamento, porque um apartamento não atendia a nossa necessidade, o que a gente queria mesmo eram 2 apartamentos. Então a gente comprou os 2 apartamentos do último andar, cada um custava 5 milhões e pouco, então foi uma compra de 10 milhões, muito próxima do valor do Pininfarina, e depois foi muito curioso, outras etapas nasceram nessa história, vocês vão entender. Então a gente comprou esses 2 apartamentos, e esses 2 apartamentos, quando a gente foi pagar, eu me lembro de estar lá no dia da assinatura, e a gente fez uma coisa que a gente nunca tinha feito, a gente deixou a CMT com vendas abertas. Era impressionante, que começava a cair venda do nada. A gente falou, pô, mas não tô vendendo, e as pessoas estão comprando. E as pessoas começaram a comprar aquele negócio ali sem a gente vender. E eu falei, cara, olha isso, literalmente um sinal de que quando você vai, o dinheiro começa a ser atraído. A gente tá aqui dentro de um processo de compra, e como que o dinheiro ele vai nascendo à medida que a gente toma a decisão, à medida que a gente avança, a gente tava muito decidido, o apartamento ele era lindo. Trabalhou naqueles exercícios, mastigou aqueles exercícios, eu lembro de ter mergulhado naquela piscina, de ter feito live naquele apartamento, tudo na minha imaginação, fazia live na época, compartilhei muito dessa história, Amanda também, com todo mundo na rede social. O fato é que nós compramos os 2 apartamentos, só que, no fundo, a gente queria a cobertura. Mas a gente não se frustrou quando ele veio dizer que a cobertura estava reservada para Bruna Marquezine. Os 2 apartamentos, tem os mesmos requisitos que a gente quer. E eu me lembro do dia que a gente assinou esse contrato, de ter dito, inclusive, para todo mundo que estava ali, eu falei assim, olha, ainda tem dúvida se eu quero 2 apartamentos ou se eu quero cobertura, porque a cobertura ela tem exposição, ela tem piscina, e os 2 apartamentos são fechados. Mas ainda tem dúvida com relação a isso. E a gente continuou avançando naquele processo, etc. Eles fizeram um fluxo de caixa pra gente, que era 5% do valor. Então 10 milhões, 5% dava meio milhão, 500 mil. E a gente tinha 120 mil reais na conta, naquele dia. E os 500 mil precisavam ser pagos em 30 dias. Eu me lembro que a gente tinha que dar um sinal até o final da semana, alguma coisa assim, e depois de 30 dias dar o complemento para dar os 500 mil, que era os 5%. Naquele dia, a gente tinha 120 mil na conta. Ele virou e falou assim, 5% que vocês precisam dar hoje é 100 mil.
Aí nós olhamos pra cara do outro, falamos, esse negócio funciona mesmo. Então tá bom, ou não. Beleza, demos todo o nosso set point lá. Foi, 100 mil. Aí beleza, e a gente tinha pela primeira vez conseguido subir o set point. Olha como que o mecanismo automático ele vai te jogando lá pra aquele padrão anterior, né? A gente, puf, drenou a conta de novo, mas tudo bem. A gente falou, bom, mas vai acontecer, é a gente não ter os 400 mil pra pagar, a gente perdeu os 100 mil, tá tudo certo, ele fica lá com a obra dele, a gente perdeu os 100 mil, tá tudo certo. Aconteceu o quê? Dentro desse intervalo, a gente rodou, e aí que eu queria que vocês conectassem. Lembra que eu falei das ideias nascendo, à medida que a gente materializava, que a gente fazia o exercício, etc. As ideias foram nascendo, a gente fez vendas com outro processo, a gente fez pra Dubai, a gente nossa, eu acho que a gente nunca fez uma coisa tão rápida e tão bem feita em um determinado intervalo de tempo. Eu sei que a gente acelerou muito a nossa produção, aquilo deu um gás muito forte e aquilo realmente começou a trazer resultados, as pessoas começando comprando, etc. E a gente marcou uma determinada formação de turma para um prazo que dava justamente com 30 dias, que é quando a gente recebia, ou perdão, a gente ia antecipar o dinheiro, não me lembro agora, mas eu sei que o dinheiro ia cair no dia que a gente tinha para pagar o boleto. O Facebook, ele caiu. Você quer contar essa história? Vem contar essa história aqui.